Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial, desta vez em dia e horário diferente, né? Então, para quem vai assistir depois pelo YouTube, pelo podcast, não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque você tem lá sempre disponível, mas aqui para o nosso querido ouvinte da Vibe Mundial, é um horário e um dia diferente, tá? Então, estamos aqui de volta, olha só, mais uma vez, num horário diferente, dia diferente, para poder trazer um pouquinho mais de informação para vocês, contribuir no entendimento a respeito da sua saúde, né? Então, a gente traz aqui vários temas, vários assuntos, tópicos, e procura esclarecer ao máximo este processo que tem de relação entre a sua estrutura da arcada dentária e a sua saúde, tá? Então, esse é o nosso trabalho, trazer para vocês cada vez mais entendimento e conhecimento a respeito dessa relação que existe, né? A sua saúde e a sua boca. Então, se você já nos acompanha, se você já está aí nos acompanhando, sabe que através dos outros programas, nós falamos diversas vezes sobre a relação que existe o sistema respiratório, o equilíbrio bioquímico digestivo, o equilíbrio esquelético postural, o equilíbrio emocional e o posicionamento de cada dentinho seu, né? Então, esse é um trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo, onde a gente procura esclarecer o mais detalhadamente possível, com a linguagem mais simples possível, para o entendimento de vocês, tá? Então, hoje nós temos aqui um tópico muito interessante, porque eu estive observando quais foram os tópicos que nós trouxemos aqui, e eu resolvi me aprofundar um pouco mais sobre como criar desenvolvimento para o queixo, né? Como fazer com que a criança possa ter um desenvolvimento do queixo. E vou falar também da possibilidade de fazer esse desenvolvimento no adulto, tá? Então, nós vamos falar sobre esse tópico, desenvolvimento do queixo ou da mandíbula, né? Para nós, dentistas, nós entendemos essa estrutura da base como mandíbula, né? É um osso que se chama mandíbula. Então, como fazer esse desenvolvimento? Esse vai ser o tópico do programa de hoje, que nós vamos estar aqui abordando e conversando com vocês, tá? Antes disso, quero contar um pouco para vocês sobre o que vem acontecendo, por exemplo. Hoje de manhã, antes de vir para cá, estava fazendo uma consulta de diagnóstico com uma paciente que veio por indicação de outro paciente e ela chegou para a gente com uma série de questões posturais. Ela tem mordida cruzada, esse é um tópico para a gente falar depois também, né? Ela tem mordida cruzada, consequentemente está com desvios na coluna e tem uma série de comprometimentos, e ela ficou curiosa porque ela tem filhas, tem 2 filhas, e ela queria saber sobre o tratamento das crianças. Então, essa é uma parte que a gente vem aqui fazendo nos microfones da Vibe Mundial, e que depois a gente sempre disponibiliza no nosso podcast, que está disponível pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, por qualquer caminho que você quiser. Você sabe que você pode usar gratuitamente todos esses sistemas, né, esses aplicativos, você pode usar gratuitamente e fazer com que esse recurso te oriente sobre as questões importantes. Eu recomendo que, se você, por exemplo, estiver nos ouvindo pela primeira vez, você vai pegar uma pequena parte do que a gente faz, mas se você já nos conhece e já nos ouviu antes, lá no podcast ou mesmo no YouTube, você vai ter acesso a um conteúdo muito amplo de tudo aquilo que a gente faz e quais são as formas que a gente tem para cuidar das pessoas através da arcada dentária, né? Como tratar de condições da saúde do corpo através da boca. É isso que a gente faz. Então vamos lá. Mais importante do que tudo, quando a gente vai falando de como fazer para desenvolver o queixo, nós temos que saber quais são os agentes que causaram a falta de crescimento dele, certo? Então vamos lá. Chega uma criança e ela tem o queixinho pequeno. A gente tem que saber quais fatores que causaram isso e quais as consequências biológicas deste processo. E aí nós vamos para a correção ortopédica. Veja bem, gente,
nas crianças, a prioridade é corrigir ortopedicamente. Então, se coloca, por exemplo, um aparelho fixo que vai fazer o dente ficar bonitinho aos seus 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade, normalmente não se vai fazer a correção ortopédica. Pergunte sempre ao seu dentista se o trabalho que vai ser realizado, se vai ser ortopedia ou se vai ser ortodontia, tá? É muito importante que você faça esse questionamento, porque um processo tem uma intenção e outro uma intenção diferente. Então vamos lá. Ortodontia é movimentar dentes, tá? E ortopedia é estimular crescimento ou reduzir o crescimento da estrutura óssea, impedir crescimento ou estimular crescimento da estrutura óssea. No nosso caso, nós que trabalhamos com biorreprogramação bucal, tecnologia da odontologia, que tem como intenção corrigir a estrutura da arcada, equilibrar a estrutura da arcada para proporcionar saúde, na maioria das vezes a gente sempre procura estimular crescimento. Raras as vezes que a gente procura conter crescimento, tá? Então, vamos lá. Então, quando o queixo não cresce e não se desenvolve, as causas podem estar de não ter sido, a criança não ter sido amamentada no peito da mãe e não ter sido amamentada da forma correta. Então, às vezes você pega crianças que elas amamentam, mas ela amamenta deitado. No livro Biocibernética Bucal em Busca da Saúde Perfeita, que eu escrevi com o Dr. Ernesto Furlan, nós mostramos lá qual é a postura de amamentação. A criança tem que estar sentadinha, né? De pé diante do peito, perpendicular ao peito, tá? Para que ela possa fazer o movimento de sucção. Isso estimula o crescimento da mandíbula. Esse é o primeiro ponto. Daí depois os tipos de alimentos que ela vai ter. Se é um alimento muito molinho, pastoso, não estimula tanta mastigação, então pode dificultar o crescimento. Fatores genéticos. Pai, mãe tem o queixo pequeno, o avô tem o queixo pequeno, a avó tem o queixo pequeno. Isso vai interferir? Cerca de 30% do processo acontece por fatores genéticos. E a maioria desse segmento do crescimento da estrutura da arcada está correlacionada a fatores culturais e educacionais. Parte superior corresponde à mãe, parte inferior corresponde ao pai. Então, de acordo com a predominância do pai nas decisões da vida desta criança, o queixo vai desenvolver mais ou menos, e de acordo com o que o pai procura fazer em termos da criança. Por exemplo, o pai tem aquela coisa de ser mais durão, né? Ah, não pode, não, porque hoje não, ah, aquilo não pode, isso não. Então, quando o pai nega com frequência a arcada, o queixo não cresce em altura, tá? Então, esse é um ponto. E quando o pai delega muito para a mãe as decisões referentes à criança e vai se preocupar mais com a questão do prover o sustento para a família ou coisa parecida, aí o queixo, ele não se desenvolve adiante, tá? Isso é predominante dentro do crescimento da estrutura da arcada. Se você quiser saber mais sobre essa questão do emocional, convido você a assistir o primeiro módulo do curso O DNA do Sorriso gratuitamente. E se você quiser depois, faça o curso inteiro, que é fascinante, é muito legal a gente ter a oportunidade de interpretar o emocional das pessoas através dessa análise dentária, tá? Você fala assim, poxa doutor, mas é difícil de achar? Não se preocupe, fala lá conosco na Odontobalance e a gente passa para vocês os links de acesso ao curso O DNA do Sorriso, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vou aproveitar aqui a deixa para que a gente possa passar os telefones. Aliás, o público da Vibe Mundial hoje é um público um pouco diferente, né? Que às vezes os horários das pessoas é diferente. Não é todo mundo que consegue ouvir todos os dias. Então anote, por favor, o WhatsApp, já deixa salvo no seu celular, porque quando você precisar, você já escreve para a gente, ó. 94774 4220. Vou repetir, ó. 94774 4220. Esse é o WhatsApp
da Odontobalance. E aí, se você pode já mandar uma mensagem, perguntar, marcar consultas de diagnóstico e pedir, por exemplo, eu queria o link do curso DNA do Sorriso. Eu quero ver o primeiro módulo gratuitamente. O Dr. Rogério acabou de falar que para os ouvintes da Rádio Mundial, ele vai disponibilizar o link para ver gratuitamente. Aí você entra em contato lá conosco no WhatsApp e pega o link, aí você já acessa rapidinho e está resolvido. Aí você pode também, se você preferir, ligar para o telefone fixo, tá? Que é o 3287-7010. Vou repetir, ó. 3287-7010. Lembre-se que se você estiver fora da cidade de São Paulo ou fora do Brasil, tem que digitar o número 11 na frente. Fora do Brasil, tem que digitar 5511 para acessar o nosso WhatsApp. Ou, se estiver aqui no Brasil mesmo, o número 11 apenas. Felizmente, a gente comemora aí, muitos pacientes de várias partes do mundo vêm até o Brasil para serem atendidos pela tecnologia da biorreprogramação bucal lá na Odontobalance, tá? Brasil, todas as partes do Brasil e do mundo a gente tem recebido pacientes para se tratarem, o que a gente fica muito feliz de poder ajudar e beneficiar a vida dessas pessoas. Muito bem, uma vez que a gente viu o que está errado, o que faz o queixo não crescer, o próximo passo é saber o que isso gera de problemas na saúde da criança. Então, seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, se o queixinho dele não está se desenvolvendo, o que esperar em termos de saúde? Talvez muitos dos sintomas que eu vou descrever, você já sabe, porque já está acontecendo com essa figurinha querida na sua vida aí. O que acontece? Quando o queixo está pequeno, menor do que ele deveria ser, ele gera um espaço menor para a língua. A língua acaba sendo comprimida, ela é empurrada para trás e acaba gerando um estreitamento na via da passagem do ar, que é na garganta. Então, aquela via respiratória, a via onde passa o ar, ela recebe um estreitamento da língua, porque a língua não coube dentro da boca, porque a boca está menor do que deveria, e a língua, então, gera distúrbios respiratórios. É muito comum uma criança nessa idade que tem esse tipo de problema, começa, por exemplo, a roncar. 2, 3, 4, 5 anos de idade já está roncando, parecendo que é adulto, né? Por quê? Quando a passagem do ar está comprimida, não se desenvolve, não cresce, e a criança passa a ter um problema de inflamação das amígdalas e inflamação da adenoide, em consequência desta falta de crescimento da mandíbula. E por não respirar adequadamente, você tem também, frequentemente, um processo de alergia exacerbada e aumentada, porque o fluxo respiratório deveria acontecer pelo nariz, não acontece da forma que deveria, e aí então o processo alérgico acaba sendo ampliado, aumentado, né? Para a criança que já tem alergia em si. Muito bem. Feito isso, a gente tem aí as consequências do sistema respiratório. Em termos posturais, como a arcada dentária, ela se refere ao equilíbrio da cabeça, então, por exemplo, o peso da boca se contrapõe à base do crânio. Se a boca é grande, bem desenvolvida, ela equilibra a cabeça em relação ao pescoço. Ela está ou mais para frente ou mais para trás, né? O certo é estar equilibrada. Quando o queixo fica pequeno, a cabeça vem mais para frente, então você tem alterações na coluna. A coluna fica, na criança, ela afunda as costas e projeta a barriguinha para frente. Então fica aquela criança que parece, mesmo que ela seja magrinha, fica uma barriguinha arredondada para frente devido à falha de crescimento do queixo. A tendência é que o corpinho dela venha pender para frente, os pés fiquem mais abertos, separados, o joelho inclina para o meio, ou melhor, a coxa, né, o músculo, a estrutura do fêmur, inclina para a direção do joelho e depois do joelho para os pés abrem, tá? Faz o joelho valgo, tá? É um processo que está associado à falha do crescimento do queixo. Muito bem, olha só quanta coisinha, né? Bom, diante disso, crianças dificilmente apresentam problemas digestivos, mas adultos com essa característica vão apresentar também predisposições à queimação, refluxo, etc. Mas isso você pode consultar nos outros tópicos dos outros programas que já vieram ao ar e que estão disponíveis no nosso podcast
ou no nosso canal do YouTube, tá? Se você quiser e não sabe como acessar, não tá difícil, tem muita coisa, passa lá um WhatsApp para o Odonto Balance, a gente manda o link para vocês e você já fica sabendo como acessar e já pega o programa direitinho lá, tá certo? Muito bem. Ok, então, com isso a gente resume as causas, as consequências na saúde causadas pela falta de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários, nesse caso, falta de crescimento do queixo. Então, como a gente faz agora para desenvolver esse queixinho para frente? Uma pergunta que as pessoas fazem: doutor, dá para fazer com aparelho fixo? Dá. Então, por exemplo, uma criança que ela já tem 1 aninho ou mais, você pode apoiar sistemas de aparelhos fixos, que são pecinhas que são coladas no dente, e você cria umas travinhas que empurram o queixo para frente, tá? Ela mantém o queixo forçosamente para frente, e aí, com o tempo, o corpo entende que aquela posição é a nova e começa a desenvolver a estrutura do ramo da mandíbula aqui para frente e o queixo se desenvolve, né? O queixo acaba vindo se desenvolvendo. No entanto, tem diversos aparelhos que foram usados, né? Tem sistemas de ortopedia baseado num autor chamado Frankel, na Simões, está baseado no Bionator, que é o do Balters, e são vários sistemas que partem do seguinte princípio: se eu quero fazer o queixo para frente, eu estimulo a arcada de se desenvolver, né? Então, a maioria desses recursos são removíveis. Via de regra, a aceitação dos pacientes a recursos fixos é mais limitada. Inclusive, como nós também trabalhamos com o Invisalign, é possível até estimular o desenvolvimento do queixo, fazer o queixinho crescer para frente, através dos recursos do Invisalign. O que nós percebemos ao longo dos anos, fazendo o tratamento das crianças, é que, na maioria dos casos, você tem a falta do crescimento do queixinho para frente e também tem falta de crescimento em altura, né? A base do queixo, ele precisava ser mais alto e também crescer à frente. E nós utilizamos um recurso que foi desenvolvido há mais de 60 anos, né? É o recurso que eu mais utilizo para essa finalidade, que é fazer o desenvolvimento. Nós modificamos ele, criamos algumas alterações, algumas personalizações para cada paciente e usamos alguns dos conhecimentos que a gente tem da biorreprogramação bucal, colocamos num sistema que era chamado de Bionator, né? A gente chama de Bionator modificado. A grande vantagem deste sistema é que ele pode fazer o crescimento vertical, a altura, e fazer o crescimento anterior. Então, repito, né? Existem várias formas de se fazer esse desenvolvimento anterior do queixo, fazer com que o queixinho se desenvolva para frente. E aí você tem que fazer de uma forma que vá levar a essa condição de equilíbrio biológica. Então, veja, muitas vezes os profissionais, os colegas, se baseiam no princípio estético. Eu também me baseio no princípio estético, mas o nosso principal orientador é encontrar o equilíbrio entre os sistemas que estão correlacionados a essa falha de crescimento do queixo, que é o sistema respiratório, equilíbrio bioquímico digestivo, equilíbrio esquelético postural e emocional, tá? Esses 4 sistemas, eles vão ser ou prejudicados ou beneficiados quando o queixo da criança não está se desenvolvendo bem. Então, pouco tempo atrás, eu comentei para vocês, a gente já fez isso dezenas, centenas de vezes, que é evitar que pacientes passem por cirurgias de adenoide e amígdala simplesmente usando um aparelhinho para corrigir os dentes. Paciente de Londres, que eu contei para vocês, ele usando o aparelhinho deixou de roncar, deixou de ter apneia, deixou de ter todo o quadro, porque ele estimulou o crescimento da estrutura do arco dentário, né? Então, esse é um projeto que a gente faz com a intenção de melhorar a saúde das pessoas. Aí a gente leva em consideração a estética e a função. Para nós, a estética é consequência do equilíbrio funcional. No entanto, lá em 1994, ainda quando o Dr. Ernesto Furlan estava conosco,
nós desenvolvemos um aparelhinho que servia para tratar ronco e apneia, né? Era o dispositivo anti-ronco e anti-apneia chamado Dara, um dos nossos maiores recursos, né? O Dara, ele se mostrou em alguns casos que ele modifica a postura do queixo para frente. Então já houveram casos que de propósito nós estimulamos o queixo a vir para frente e depois corrigimos a estrutura da arcada. Na verdade, hoje a gente faz isso em conjunto, usando um sistema que a gente chama de Clear Balance Dara. E já houveram casos que a gente conseguiu uma mudança postural do queixo, trazendo ele para frente com 11 milímetros. Isso para a boca é bastante coisa, tá? É bastante coisa, 11 milímetros em si. E aí procura fazer o crescimento vertical também, tá? Muito bem. Então, estas são as formas que a gente utiliza para fazer o desenvolvimento da estrutura da arcada, falando aqui do queixo, fazer o queixo se desenvolver para frente. E a intenção é aquela, se a criança está roncando, para ela parar de roncar, né? Eu não quero, não é um silencioso que eu estou fazendo para ela parar de roncar. Quando eu desenvolvo o queixinho dela, ela automaticamente passa a respirar melhor. Passando a respirar melhor, desinflama a via respiratória, desinflama a adenoide, desinflama a amígdala, e aí ela para de roncar, né? Quando o queixo se desenvolve, a postura dela se equilibra, ela passa a ter uma postura mais equilibrada, então aquela barriguinha que está projetada para frente entra um pouquinho, os ombros abrem um pouco mais, a cabeça se posiciona melhor e ela tem um equilíbrio esquelético e postural melhorado. Então, esta é a intenção real do tratamento de biorreprogramação bucal, que a gente utiliza alguns recursos, né, como Clear Balance Dara ou Bionator modificado, que foi adaptado para as nossas necessidades com os pacientes, tá? Então, gente, ó, se você tem um filho, neto ou sobrinho, alguém que está em idade de crescimento, ou já passou do crescimento e que tem essa característica que nós descrevemos, recomendo que você entre em contato para agendar a consulta de diagnóstico desse serzinho querido, tá? Ou serzão, né? Dependendo da situação aí, pode ser já um adulto. Então, os telefones, né? O WhatsApp é o 94774-4220. Vou repetir, ó. 94774-4220. Lembrando que deve colocar o número 11 na frente se você não estiver aqui na cidade de São Paulo, certo? Se o seu prefixo for outro, coloque o número 11 para falar conosco aqui, tá? E para quem prefere, o telefone fixo é o 3287-7010. Vou repetir, ó. 3287-7010. Então, a recomendação é, agende uma consulta de diagnóstico. Essa paciente que eu acabei de atender, ela ficou muito surpresa com o que nós explicamos para ela em termos de diagnóstico, porque ela não sabia quanta coisa estava correlacionada à boca. Aqui a gente dá uma visão rápida, mas durante a consulta de diagnóstico, se for o seu filho, por exemplo, você vai entender o que está acontecendo em termos de crescimento da arcada dele. Por que o queixinho não cresceu? Como que a gente vai fazer? Quais as consequências? E eu vou mostrar para você como que alterou a postura esquelética dele, tá certo? Gente, olha, muitíssimo obrigado por estar conosco, pela sua audiência, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês na Rádio Vibe Mundial. Os ouvintes são muito queridos, afinal de contas, nós começamos a fazer os programas aqui ainda no ano de 1994, foi quando eu e Dr. Ernesto Furlan tínhamos recém-criado o dispositivo Dara, né? Então, nós viemos para cá porque a gente tinha uma grande novidade para trazer para vocês, e nós queríamos compartilhar aquilo. E a partir desse processo, muitos dos ouvintes da Rádio Vibe Mundial se tornaram nossos pacientes, nossos queridos pacientes, e através desse tempo a gente vem nessa jornada de trazer para vocês qualidade de vida, informação, conhecimento e recursos para cuidar da sua saúde, tá certo? Muitíssimo obrigado mais uma vez, obrigado pela sua audiência, e o programa agora vem às terças-feiras, às 11h30 da manhã. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!